falar, é igual eu, né? Igual papagaio, mas Deus usa poderosamente a vida dos servos do Senhor. Deus amado, soberano Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui está teu servo, Pai, incumbido, Senhor, de fazer a tua palavra nessa noite, meu Deus. Usa ele, Senhor. Fala conosco, Senhor, o que precisamos ouvir essa noite, Pai. Não o que nós queremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Eu vou pedir para todos com a paz de Deus. Amém. 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 Desde o ano passado você vinha aqui, né? Mas é uma bênção de Deus, irmão. Jesus é muito bom. Mas ele prova todos os anos do ano. Ó, eu marco um ano de campo. Mas esse ano que eu de campo ele me ensinou. Eu estava sentado aqui e ele falou assim para mim, falar para a igreja. O que seria do meu ministério se não fosse 6 anos? É verdade. Pensou? Vocês são colocados como coluna da igreja. Aleluia. Então vocês sempre se orgulham daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja louvando, seja entregando o boleto, seja falando do amor de Cristo, seja você honrando a Cristo, não é verdade? Porque aqui é tudo passagem, né, irmão? Todos nós vamos embora, né? E aqui não é nossa casa, a casa está no céu, né? E eu estou preparado para subir. Na hora que ele achar que meu tempo aqui já deu, muito obrigado, adeus. Porque as provações vêm, né? Ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. Todos nós temos nossas falhas, nossos erros, a nossa fragilidade, não é verdade? Mas olha com a Bíblia, por gentileza, não no primeiro livro da Bíblia. Quero falar sobre promessas. E quero falar que Deus não esqueceu das suas promessas. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu queria fugir, mas não vou fugir não. Gênesis 41, que o verso primeiro. Você vai entender o que eu quero falar essa noite. Gênesis 41 e o verso primeiro. Vamos esperar um ao outro, teve tempo anotado. Eita, vamos mais hoje. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 41, verso 1, diz assim a sua palavra. Pois, olha só, 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. Como posso ser o povo de Deus? Olha a palavra tão pequena, né, irmão? Mas é falar de promessa. Fala das maravilhas de Deus na tua vida. Mas, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor é bom. Nós não compreendemos o caminhar dele com a gente. Nós quero dizer para vocês que Deus é tremendo. E as promessas dele da nossa vida é coisa tremenda. Eu estava meditando o irmão e a sua esposa louvando. Comecei a meditar e eu começo a ver como Deus trabalha na nossa vida. Porque muitas vezes nós não queremos. Ele diz que nós não podemos rejeitar o Filho de Deus. E geralmente quem acha que não tem, tem. E quem acha que tem, não tem. Entendeu? Não adianta você ter dinheiro e não ter a graça de Deus. Não adianta você andar num bom carro, mas não ter a presença de Deus. Mas é gostoso andar de bicicleta com a presença dele. Aleluia! Então é tudo dessa maneira que Deus trabalha. Mas eu quero entrar aqui sobre essa passagem aqui, vocês sabem. Eu quero relembrar para vocês que essa passagem aqui, esse sonho aqui teve que acontecer porque uma promessa sobre um menino chamado José. Esse menino tinha a faixa etária de 17 anos. Como começou a sua peregrinação, como começou a sua promessa de Deus. A Bíblia diz que com 16 anos ele já teve um sonho. Um sonho que foi chocante para os seus irmãos. A Bíblia diz que todos os dias, pelo meio-dia, na hora do alimento, eles se sentavam reunidos numa só fé, num só amor, numa só sinceridade. A Bíblia diz que um amava o outro, mas na hora que José realizou e falou
negou aquilo que Deus tinha dado para ele, o sonho dele. A Bíblia diz que eles se revoltaram. A Bíblia diz que ali teve inveja, ali teve ciúme, ali teve aflição. Porque Rubens, por ser o homem mais velho da família, tinha o direito de ganhar primogênito. Mas só que a Bíblia diz que José, por ser o menor, ele tinha sido escolhido por Deus. Por quê? Por causa do seu coração, por causa da sua sinceridade e porque ele andava na presença de Deus e do Pai. Ele tinha respeito, ele tinha temor. A hora que eu e você entramos no temor com Deus, Deus se agrada e nos abençoa. É assim. E a Bíblia diz que agora se passa um ano. E nós começamos a olhar e relatar a palavra. A Bíblia diz que nesse ano que passa, ele tem um segundo sonho. E agora o segundo sonho impacta todos. Porque a Bíblia diz que 12/6 diante dele estava em pé. E a Bíblia diz que todos se curvaram diante dele em pé. E o próprio pai Jacó se intimidou e falou: então até eu vou me curvar diante de ti. E a Bíblia diz que assim será feito. É assim tu falaste. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você já notou que na hora que nós apontamos o dedo para qualquer pessoa, achando que não vai dar nada, Deus levanta ele com poder e autoridade para mostrar que a última palavra é dele, que um tio ele fala uma história. Deus! E a Bíblia diz que agora Jacó foi um pai amoroso. Qual o pai entre nós aqui que tem um filho que é dedicado, amado, sincero, e nós não passamos a amar mais? Todos nós vamos amar. Aleluia! Sim, irmão, sim, mano. Porque tu pode ter 10 filhos, nem todos os 10 são iguais. Alguém ali, entre esses 10, não tem um carinho, tem um selo. Por que, irmão Marcos? Porque ele é mais chegado, porque ele é mais amado, porque ele é carinhoso, porque ele é dedicado àquilo que você já tem feito por ele. Então começa aí, eu e você, na hora que eu e você buscamos a presença de Deus, ele se agrada, ele tem carinho por nós, ele tem zelo por nós, porque Deus não esquece daquilo que prometeu para mim e para ti. Mas a Bíblia diz que agora esses 2 anos se passaram. A Bíblia diz que Jacó prepara para esse garoto chamado José uma túnica de 7 cores. Mas a Bíblia diz que na hora que colocou a túnica, ele se destacou no meio de todos os seus irmãos. Mas o que acontece, irmão? É na hora que eu e você se colocamos na presença de Deus, com humildade, sinceridade, com atenção, com amor, com carinho, porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós somos servos e estamos para servir. Aí eu começo a olhar a história e começo a ver esse garoto com a túnica, feliz, amigo, sincero. A Bíblia diz que Jacó chama ele pela manhã e diz a ele: leva alimento para os seus irmãos e vai lá ver o que está acontecendo com as ovelhas. A Bíblia diz que ele sai errante, como dizendo, andando pela estrada, sem destino, só do lugar. A Bíblia diz que lá eles chegaram e viram José e fugiram de José. A Bíblia diz que tinha um homem naquele lugar, era um anjo do Senhor, falando para ele: o que tu procura mostrar aqui? Já saíram, foram pelo lado oeste do teu lugar. Vai no encontro. A Bíblia diz que na hora que eles avistaram José, a ira tomou conta deles. Mas quer dizer o que, irmão? A minha e a tua vitória incomoda muita gente. Você sabia disso? Você sabia que na hora que você está feliz, a pessoa não está? Se ela não tem a presença de Deus, ela quer fazer de tudo para desamar. Você sabia que na hora que você fala o teu sonho para alguém, alguém quer matar o teu sonho? Você sabia disso? Você sabia que Deus te usa mais que o outro? Ele tem que confiscar o teu brilho? Você sabia disso? É uma maneira que o diabo tem para utilizar as pessoas. Muitos nós pensamos: estou dentro da igreja, estou cheio de Deus. Mas a Bíblia diz que também Pedro estava com Jesus. A Bíblia diz que Pedro andava com Jesus. A Bíblia diz que Pedro pega para Jesus e diz: Senhor, estou preparado para ir para a prisão e até a morte, se possível. Ele pega e diz: tu, Pedro, hoje eu roguei ao Pai, intercedi por ti, Pedro. Ele ainda diz assim: atrás de mim, Satanás. Eu quero dizer para ti: nem tudo tu pode falar, nem tudo tu pode mostrar.
Nós não compreendemos isso, irmão. Para nós, a sabedoria de Deus é loucura. Mas por que, irmão Marcos? Eu tenho para analisar. Eu tenho tudo e não tenho nada. Eu não tenho nada e tenho tudo. Dá para você entender uma coisa assim? Para você entender que Deus nos criou para doar uma só do pecado. Deus é filho de misericórdia. E nós achamos que fica no salmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Eu sou um grão no meio do oceano e ele me avistou lá dentro do oceano. Eu era um grande pecador miserável, porque a palavra miserável diz desprezado. Eu era desprezado pela sociedade, porque uma, não tinha dinheiro, segundo, porque negro não pode ter nada. E o Senhor aposta em mim, tira eu da mão do diabo, me bota aqui para pregar para príncipe e princesa, dizendo que Ele é bom, Ele pode, Ele tem, Ele sabe, Ele transporta, porque Deus é tremendo, irmão. Deus não pergunta, Ele faz porque Ele é o Senhor. Aleluia! Mas é difícil de você entender. Na hora da aprovação nós queremos desistir. Na hora da prova, eu não estou dizendo que seja pastor de ação, todos, irmãos. Na hora da prova não tem palavra, não tem argumento, não tem expressão, só se cala no meio do desespero, da dor, da mágoa. Mas Ele diz, no gemido inexprimível, olha, Espírito Santo, intercede por ti. Oh, glória! É Ele que dá força, é Ele que te levanta. Uma pessoa cai, todo mundo só aperta. Uma pessoa cai e pisa por cima. O nosso Senhor, ao contrário, Ele diz a sua palavra: ainda que tu caia 7 vezes te levantarei. E agora, irmão? Quem é que tem mais força e poder que Deus aqui? E nós começamos a olhar, e eu vejo a história seguinte. Agora eles pegam pega os seus 12 e lança o garoto numa cisterna. E a Bíblia diz que naquele momento passava gente ali, mercadores, pegaram ele como se fosse um cimento, ou como se fosse um saco de batata, simplesmente como não valia nada. Mas se você vai contar a história, e você sentir a história, e comparar a história de Jesus e José, vai ver os 12 itens da vida de Jesus nessa terra. Eu começo a olhar, ele foi vendido. A Bíblia diz que ele foi vendido, irmão, por moeda, 30 moedas de prata. E se você olhar a história de Jesus, a mesma coisa aconteceu com ele. Foi algemado, foi ferido e machucado, foi humilhado. Isso tudo é o tempo que está nós esperando aquele que foi prometido. Lá em Isaías, ele diz que o Filho do Homem, ele ia pisar na cabeça da serpente e o esmagar. Agora olha só a história desse moço. A Bíblia diz que ele vai por ser treinado, aonde ele vem de escravo. A Bíblia diz que alguém entra ali Potifar. Olha só, o eunuco, ele era simplesmente uma coisa, chefe, ele era como governador do Egito. E a Bíblia diz que ele olha e vê José e olha dele algo diferente no menino. É como eu e você, tu podes pensar que não tem valor, mas o diabo olha para ti e sabe que tu és muito valiosa e valioso. Aleluia! É por isso que ele quer destruir. Por isso que a Bíblia diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio dar vida que tu tens. Aleluia! E a Bíblia diz que ali o Potifar compra aquele jovem. Ele já está com 19 anos. Já pensa que coisa dessa, irmão? A Bíblia diz que leva para a sua casa. Tudo que ele tocava, prosperidade chegava sobre ele. O crente é próspero, irmão. Ainda que não tenha o que comer, ele é próspero. Ainda que ele não tenha para vestir, ele é próspero. Aleluia! Ainda que ele não tenha algo para transportar ele continua sendo próspero. Porque o maior que está com ele, não o que está com o mundo. Mas a Bíblia diz que aquele garoto roubou o coração de Potifar. A Bíblia diz que
uma roupa nova, de linho, uma roupa de destaque. A Bíblia diz que agora a mulher de Potifar começa a olhar para os olhos daquele garoto de uma maneira diferente, mas não era ela, é o que entrou nela, foi o próprio Satã, o próprio diabo, porque a Bíblia diz que ele veio para matar ou para destruir, ele veio para destruir o jovem. A promessa do jovem não podia ser cumprida, os irmãos tentaram, não conseguiram, mas o pai também tentou, não conseguiu. A Bíblia diz que agora está na mão daquela mulher a destruição do jovem. A Bíblia diz que ele corre, porque a Bíblia diz assim: resistir o diabo, ele fugirá de fora. Oh, glória! Ai, decanta lá, Aleluia! tem que resistir, irmão. Mas ser crente não é fácil. Ser crente não é como todo mundo diz que vai para o céu, é mentira do diabo. Para ganhar o céu é com sacrifício. Para ganhar o céu é renúncia do diabo. Ninguém fala mais de salvação. Ninguém mais fala do céu. Sabe por quê? Não dá mais ibope, irmão. Aleluia! Todo mundo quer pregar, mas pregar só coisa bonita. E enche o teu ego. Mas e Deus, irmão? O que adianta eu pregar bonito e não ter a graça de Deus? O que adianta eu pregar, encher o teu ego e ir para o inferno? E a Bíblia diz que aquela mulher o atacou. E ele correu. Deixou aquele pano que era a túnica. Porque se você ver a história, José passou por 4 túnicas. Não foi uma só, é 4. Mas a história é muito longa. Eu não quero te demorar aqui. Eu quero falar para ti uma coisa. Eu quero mostrar para ti que Deus não esquece dos teus sonhos. Tem para me entender aqui. E a Bíblia diz que agora, na hora que ele corre, ela grita, ela berra e faz um escândalo. E a Bíblia diz que agora os eunucos da casa vem e agradecer junto a ela. Ela diz que foi atacada por José, chama Potifar. Naquela época, irmão, era a coisa mais sagrada do Egito. O homem não podia tocar numa mulher. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que na hora que Potifar chegou, perguntou para José, tocasse nela. Ele disse não. Ah, meu irmão, minha irmã, como é triste tu pagar pelo ato que tu não faz. Como é triste alguém achar você exaltada demais. Olha só, por que ela se veste bem? Porque tem a presença. Porque ela se cuida bem? Porque tem a presença. Porque a casa é boa? Porque tem a presença. Porque que anda com Deus? Porque tem a presença. Glória a Deus! Tem que ter presença, irmão. Não adianta se chamar de pastor e não ser. Pastor ama. Pastor perdoa. Pastor não guarda mágoa. Aleluia. Aleluia! Ai, pastor, que pastor, irmão? Pastor é um Jesus Cristo, o filho de Davi, que tem misericórdia de mim. Aleluia! Pois eu não sou deixado aqui para um acrescentamento, irmão. Irmão, como é lindo o homem que é e diz que não é. Hã? É lindo, irmão. Não falar nada. Deixei que as pessoas vejam em você a diferença. Está trabalhando, está glorificando, está exaltando. O ímpio olha e diz, como é que pode? Passando essa prova toda, e fica dando tanta coisa, e ele não para de louvar esse Deus dele. O que negócio é isso aí? Aí chega no dia, está louvando o teu emissário, porque agora ninguém mais quer consagrar a vida, né? Agora consagração e oração, ó. Deus do céu. Agora diz que é congresso, veio cantor de fora, veio pregador de fora com renome. Meu Deus do céu, isso aqui é pequeno, meu irmão. E outra, né? Sabe o que ele faz? Leva o teu dinheiro. Ninguém vê de graça. A Bíblia diz de graça, conheceu de graça não passará. É a Bíblia. A Bíblia diz que o teu galardão não é ganhado aqui, não é ganhado no céu. É a Bíblia, não sei eu. A Bíblia nunca vi. E eu vejo agora a história desse menino se cumprir. Esse menino agora é pego. E como Potifar com um amor muito grande por ele, sabia que tudo que ele tocava prosperava, leva para a prisão. Deixa ele lá, a pão e água. José sentiu-se nu.
José voltou à origem do começo, porque não está mais no destaque. Agora ele é prisioneiro. Não tem ninguém que alimenta, não tem ninguém que dá. Ele precisa da presença. E para ter a presença ele tem que se humilhar. Para a humilhação dele é a prisão. Agora o que acontece? Está ali um padeiro e um copeiro. Ambos tiveram sonho. Se você começar a olhar sonho, e você vai ver história, você vai ver que passa 2 anos morado. A Bíblia diz que agora José, levando a palavra lá dentro do presídio, tudo que tocava prosperava. Agora José não é mais escravo como era. Ele manda dentro da prisão. Agora o interessante é que o copeiro fala o seu sonho. E José vai revelar o sonho dele dizendo: olha, o rei vai levantar novamente a tua praça, vai beber essa praça que você tiver. O padeiro se enche de orgulho, sempre achando que era o pau. Eu também tive um sonho. E na hora que ele falou o sonho, José disse: dá uma chance para agora macuar aquele homem, mas ele fala agora do meu sonho, quero ver. Ele assim: olha, em 2 dias o rei levantará a tua cabeça. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece comigo? É na hora que eu acho que eu sou alguém que eu sou ninguém. É na hora que eu acho que eu sou melhor e eu sou o pior. Sabe aquela pessoa que não sabe louvar, mas gosta de louvar? A pessoa que sabe louvar, ela diz: poxa, está me atrapalhando. Como? Já viu um pregador? O pregador que não sabe pregar, na hora que uma pessoa dá uma palavra boa, ele fica envergonhado e se morre. Porque ele não tem a presença. Você sabia o que ele estava falando aqui, não? Na hora que ele deu a palavra? Exaltação, lamentação do povo que ia sofrer e até a espada no pescoço. Ele estava trazendo para mim, para ti, se presta atenção na palavra. Ei, busca enquanto é tempo. Clama enquanto tu pode. Se humilha enquanto tu pode. Ajuda enquanto tu pode. Abre a porta enquanto tu pode. Não fique parado enquanto tu pode. Porque vai chegar uma hora que tu pode querer e ele não vai poder fazer. É eu e você, tá? Igreja não é isso aqui, igreja é você. Não foi feita pela mão do homem. Glória! Isso aqui é um templo. Glória a Deus! Isso aqui é um lugar de nós se reunir e adorar um só Deus. Glória a Deus! Não é, irmão? Não é das pessoas exaltadas, das pessoas humildes. Porque para adorar Jesus tem que ser humilde. Eu vou ver aqui igreja grande. Eu fico até assustado. Pobre se achando que são ricos. O rico se achando que é pobre. Como assim, vamos lá? Ele acha que ele é pobre de presença. E o pobre, rico, não quer presença. Se você quer presença, tem que. Se você não quer presença, nada. Olhando a história, não quero dar continuidade dessa história. Agora vem a história melhor. É do sonho do rei. É o sonho de Faraó. É o sonho do homem que manda. Para você ter uma ideia, para você chegar até ele, tem que levar o mar para cima, senão você não morre. E a Bíblia diz que agora ele teve aquele sonho. O sonho sonhado. O sonho que não é dele, de Deus. O sonho que Deus quer alertar o poder dele na vida do homem. É um sonho que muitas pessoas não conseguem sonhar. Porque na hora que você está na prisão, ninguém pensa em você. Só que está ali, está lá porque merece. Acusando de ser conhecido. É. E como nós somos, você lê a Bíblia, você gosta, você sabe disso. Ele diz: filhinho, não pequei, mas se pecar, lembra do teu advogado, que é justo e fiel. Aleluia!
Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa, ele te conhece, ele te ama por igual. Como assim, irmão Marco? Deus ama quem está lá fora e esquece de você que está aqui dentro. Ô, pastor, então você conhece a Bíblia. Vamos ver como é verdade? Eu vou falar uma história rapidinho, vou fazer isso daqui só um pouquinho. A Bíblia fala do samaritano. A Bíblia diz que ele estava numa cavaltura. Mas a Bíblia diz que também tinha um homem que estava vindo de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que foi apanhado, machucado, ferido. E a Bíblia diz que deixaram ele para morrer ao campo sem dinheiro, sem nada. Agora vem o samaritano. O samaritano é Jesus, aquele que vem no cavalo, aquele que traz a paz, aquele que traz a alegria, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que tira a sujeira dos nossos corpos, aquele que escreve uma nova história, aquele que diz: eu vencido vencerá. Aleluia! E a Bíblia diz que ele veio e parou. Mas ele é inimigo. Judeu e samaritano não se dão, mas são primos. E a Bíblia diz que ele desce da sua cavalgadura. Vem aquele homem que pensou: agora acabou tudo. O sacerdote passou, o levita passou. E agora? O que será de mim? E a Bíblia diz que ele apanha aquele homem. Eita, o homem. Pega o óleo. Se você parar um pouquinho, óleo santo. Você sabia que para você entrar na casa do judeu, esse judeu tem que lavar os teus pés, secar os teus pés e beijá-lo? É o nosso santo. A Bíblia diz que Jesus se liberta, desceu na cavalgadura. Olha só, ele está usando um papel de óleo, mas é ele falando dele. A Bíblia diz que ele desceu, escreveu aquele óleo, pegou o óleo e começou a passar nas suas feridas. Pegou uma faixa e começou a carregar a faixa, para a ferida não ficar pura. E a Bíblia diz que ele pega e dá um pouco de vinho para o homem, porque o vinho ele tem o símbolo da alegria. Mas você sabia que o vinho ele transforma, na verdade é vinho, mas dizendo aqui, é o sangue de Cristo. O sangue de purificado do mundo. O sangue é o vinho. E ele dá o vinho aqui, irmão. A Bíblia diz que ele foi na sua cavalgadura e leva até uma hospedagem. A Bíblia diz que ele ficou a noite toda acordada cuidando do inimigo. A Bíblia diz que pela manhã ele chama o dono da hospedagem e diz assim: ó, aqui tem 2 dinheiros, mas eu vou viajar agora, mas no dia que voltar eu pagarei se tiver alguma coisa devendo aqui. Ele está dizendo para mim e para ti: ainda que o diabo pense que tu deve para ele, eu pagarei. Ainda que todos apontam o dedo para você, achando que você não vai seguir essa vida, eu te digo uma coisa: a maior é o que está contigo que não está com ele. E eu começo a ver essa história maravilhosa. E eu começo a ver Cristo falando: eu sou o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. A Bíblia diz que ele deixa 99 e vai em busca de uma perdida, uma que está ferida, uma que está machucada. Eu e você, muitas das vezes, vemos alguém desviado achando: esse aí nunca mais vai dar nada, mas ele está machucado, ele está ferido. É Jesus mandando você ir contra ele e falar do seu amor, falar que ainda Jesus não esqueceu dele, ainda Jesus espera ele. Mas nós não somos assim, infelizmente, irmão. Nós só queremos julgar, só queremos apontar, não queremos buscar, achando que ser crente é dentro de 4 paredes, ser crente é lá fora, irmão. É na hora que o livro de Deus, aí vai uma grande mulher de Deus, aí vai um grande homem de Deus. Não é a cor, não é a roupa, não é o dinheiro, não é a posição, mas é a presença. Presença, meus queridos. E a história continuando. Agora José entra dentro do palácio. Para você ter uma ideia, José tinha que se curvar diante de Faraó. E ele continua em pé. Porque um judeu nato, ele não se curva aos homens, mas se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Não é? E a Bíblia diz que quiseram matar José. E o rei falou: não toque nele. Fala agora, relata a glória dele, o sonho, o primeiro sonho. José pega e diz: mas
ser o segundo. Ele fala o segundo. A Bíblia diz que ele falou para José: não tem mais refeição para nós. O que devemos fazer? José pega e diz: chama o homem da tua confiança, do doido. Esse homem que tem uma sabedoria de Deus. Esse homem, ele vai mudar a história do Egito. E o rei olhando, escutando aquilo tudo, quem pode ser? Potifar? Não. Poderia até ser, mas não. Tu será o poder. Porque só tu tens a divindade de Deus aqui, todo lado. É o homem que tem a presença. E a Bíblia diz que o reinado desse homem foi maravilhosa em prosperidade. Aonde está o seu pai, veio a fome. E na hora que vem a fome e a sede, todo mundo tem que bater lá no Egito que tem alimento. É na hora que alguém vai estar com a porta. Você sabia disso? Porque Jesus fala lá do espiritual, não é matéria. Ele está falando espiritualmente. E a Bíblia diz que sempre vem alguém na nossa porta, né? Então, já notou? Você já notou que sempre quer almoço? Pedindo alguma coisa? E vem embriagado aí, como não vem drogado. E nós julgamos. Não, cara, só louco mesmo que não vai trabalhar. Porque ele transformou a mesa e tu não sabe. Ele transformou a vitória e tu não sabe. Você entendeu ou não? Você quer ver como é verdade? Vamos para a Bíblia. Novo Testamento. A Bíblia fala de um jovem chamado Estevão. A Bíblia diz que esse jovem conheceu a Cristo. A Bíblia diz que ele é amoroso. A Bíblia diz que ele é um diácono da igreja. E o papel do diácono da igreja é saber qual é a dificuldade dos meus irmãos para mim poder ajudar em fazer cesta básica e levar na minha. Irmão, a igreja é totalmente o inverso de como o mundo pensa. Olha uma vez, sério, irmão, é parte do mundo só com necessidade de Deus que viver. E quanto mais tu tira do celeiro, mais vem, não entendeu? Não dá para tu entender isso aí, é muito de Deus. Você quer ver como é verdade? Faz uma prova com Deus, seja mimimi, mas sem interesse. Seja fiel à sua palavra. Você vai ver o que ele faz na tua vida espiritualmente e materialmente. Assim como Marcos, como é que é? Vou falar para você. Eu vou só fugir só um pouco de tempo aí. Esse ano que eu passei, eu não dizimei. E na hora que eu não consegui dizimar, porque eu não estava trabalhando, estava ganhando, o meu pastor foi lá na minha casa através de pedido de servão. Chegou lá na minha casa, tinha uma caminhonete de 380 quilos. Beijasse não. Ele foi comprando o dizer. O negócio é o céu. É passagem. Quando eu venho com um carro velho, eu venho com um carro novo, e daí? Vamos mudar? Vamos com o Marco tá bem? Nada, irmão. Não tem que a presença de Deus, não adianta de nada. Agora eu ando com o carro velhinho, olha o meu lado. E com ele já o ruim, não sei, já pegando fogo, sapato de fogo. Eu só gosto de coisa que Deus fala comigo. Eu não gosto desse negócio de ninguém. Parece aquele Fusca já encalhado. Nada, irmão. Crente é cheio da graça. Crente é me profetiza e Deus vai roda. Aí aquele pastor olhou para mim, falou assim: se tu precisar de alguma coisa, vai à igreja. Deu de dois braços e machado. Não podendo andar. Ele mandou ir na igreja. Ele me matou. Sou 34 anos de preso, 34 anos de ministro. E não sou qualquer ministro como vocês pensam, não. Deixa de comer para dar cesta básica para os outros. E Deus mandou fazer propaganda. Tentei. Minha esposa não estava fazendo pão em casa para vender, para pagar a lugar. Cadê teus amigos? Ei, eu tenho um amigo pastor de São Paulo, 13 anos vai na minha casa, nunca me convidou para ir na casa dele.
Ele foi na minha casa. E viu todo enfaixado, falou, e agora que será de ti? Não. O meu Senhor me guarda. O meu Senhor me mantém. O meu Senhor me dá. O meu Senhor que me chamou. Glória a Deus. Aquele homem olhou para mim e falou, amanhã não precisa fazer alimento nenhum, porque amanhã é outro dia que eu vou estar aqui e eu vou pagar um churrasco para nós. O Espírito Santo falou, mentira, ele não veio. Falei para minha esposa, pode fazer comida que não vai. Quem falou isso, meu amigo? Amigo nada. Amigo, só fachado. Amigo come contigo, bebe contigo, chora contigo, deita contigo. Ou assim numa catena sabia, amigo. Jesus não foi assim, glória. Aí ele me ligou naquele dia que ele ia fazer o churrasco 7 da noite e falou, irmão, não vai dar para mim aí, rapaz. O irmão aqui me convidou para jantar aqui com ele, eu vou jantar com ele, se fizesse bem. Vai certo. E ele foi embora. Passou o ano. 24, 25, agora 26. Chegou aqui dia 5, uma segunda-feira. Short, não ficou bom para ninguém, pelo amor de Deus, irmão. Estou falando que eu vi. Tem camisa, vindo da praia aí, da mulher, vindo e a mão. Na hora que ele me viu, brilhou os olhos, foi botar a camisa rápido. Eu sei, não quiser botar a camisa, não, ficar comigo. Porque tu pode esconder de qualquer um dentro. Aí ele pegou no mar, que saudade de ti, rapaz. Saudade de comer um camarão, um peixe. Eu olhei para ele e disse, não, meu irmão, não tem dinheiro, vai no restaurante e come. Ele ficou meio assim, eu assim, o irmão dá licença. E com todo respeito, tu me perdoa, porque eu não vou poder ficar atenção, eu vou trabalhar. Esperar o meu sustento, levar o alimento para minha casa. Não. Um dia, se você puder perguntar para mim o que é amor. Amor não é espiritual, não. Amor é aquele que vê o filho apanhar, seu filho machucar, e ainda está disponível a ter pode ver. Amor não é aquele que dá um presente para a mulher e engana ela. Amor, amor, que a mulher fala do marido, está falando dela mesma, é amor. O amor perdoa, o amor esquece, o amor é misericórdia. Vamos dizer, esforçado e fácil. Você pensou fugindo da palavra, não? Tentando entrar contigo na hora que os irmãos vieram até ele. Vieram até ele, com arrogância. Naquela época, já era um mundo de jovem. Prata e ouro. Você tem que entender que ele fabricava ouro, lã. Ou vocês precisam de ajuda, é rico. E nós, como somos descendentes de judeu, nós somos prontos. E a Bíblia diz que chegaram arrogantes. José era destruído. José agora já é governador. Todo mundo tem que bater de obediência a ele e se curvar. Já pensou uma coisa dessa? Já pensou aquele que dizia que não era nada, agora manda em você sem você mesmo esperar? Você já pensou? Você ligar alguma coisa para alguém um dia você precisar esse que você ligou ser aquele que pode socorrer? Às vezes você pensou, é que nós não pensamos no amanhã, nós pensamos no hoje. E a Bíblia diz que na hora que ele avistou os irmãos, a ira entrou dentro dele. Porque Jesus fala na sua palavra, ire! E ele não ficou. De onde vocês vêm? Somos filhos de Jacó. Porque o nome Jacó era bênção, era Israel. Simplesmente José olhou para os seus irmãos, deu o alimento para levar para seu pai e a sua família, mas fez uma cilada para ele. Para
para ver onde estava o sentimento deles. Porque eles viram o pai chorar. Eles viram o pai, porque pelo judaico mesmo, pelo costume judaico, o homem que se sente mal diante de Deus, ele rasga suas vestes novas, bota pano de prata, assim, sabe, dentro bem, e lança sobre ele pó, cinza, para se humilhar diante de Deus, para dizer que Deus é maior, Deus é poderoso, Deus que faz, Deus que faz, Deus que faz. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Eu te faço uma pergunta: quem você esqueceu da sua história? Pode ser uma irmã, pode ser um sobrinho, pode ser um irmão, pode ser uma mãe, pode ser o pai. Cuidado, irmão. Por favor, se tu perdeu a dracma, tu perdeu dentro da tua casa, não importa. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu dentro da sua casa. Por que tu perdeu dentro da tua casa? A carência ao seu esposo, ou à sua esposa? O respeito que você tem que dar ao outro? Ou simplesmente é só com perto, só com aparência? Cuidado, querido. Nós não estamos brincando com qualquer coisa, nós estamos falando uma coisa séria: salvação, vida eterna, paz eterna, gozo eterno, mansão celestial. Aleluia! A luz que vinha dele do Cordeiro, aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou de novo. Glória a Queridos, Deus! sua verdade é real. Jesus está na porta. Só falta uma ovelha voltar para ele dizer: acabou o tempo, acabou, 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 acabou. Aleluia! Nós estamos sabendo que temos 4 dias de festa da carne. Quantas pessoas vão morrer? Quantas pessoas vão para o inferno? Interessante que o crente não faz nada. Não tem crente corajoso que levar olhete no carnaval. Porque se levar até Deus, que vai achar de mim? Mas nós somos chamados para fazer. Eles têm que ver a luz, porque estão na treva. E você chegando lá e morrer de você, vão pegar o folheto e jogar fora. Mas você esquece uma coisa: tudo é escrito na lousa de Deus. O que eu faço para ti, é o que você faz para mim. É difícil. Casal? Na hora que nós falamos em casamento, nós falamos de privacidade. Como assim, irmão Marcos? Eu estou dizendo um assunto aqui porque Deus falou comigo. Glória a Deus, senão eu vou falar. Porque todo mundo vem para a igreja, todo mundo acha que o cara é santo. Todo é santo. Fechou as portas, mudou tudo. Não tem mais respeito. Não tem mais, irmão. Obediência. E uma coisa para você: eu nunca vou forçar minha mulher a fazer nada. A salvação é ela comigo, né? O Rafa foi falar uma coisa para minha mulher, não tocar no cabelo, mas me separei. O Rafa tem 40 anos de casado. Tenho filha de 31 anos. Tenho filha de 37 anos. Tenho filha de 27 anos. Esse engraxate que está falando para ti conseguiu formar 3 filhas só para misericórdia de Deus. Tenho uma família muito pobre, muito necessitada. Mas o que eu aceitei a ele falou que ele vai na história. Hoje eu te digo: você já notou que cada vez que eu venho aqui, eu venho sozinho, eu venho a vida toda? Você já notaram? Não, eu não estou. Depois da tremenda, né? Só vem se quer. Mas por que, mamãe? Sou assim, eu vou morrer assim. Eu tenho que estar parte da minha vida para o meu Senhor. Eu quero orar a hora, quer jejuar, jejua. Não estou para ajudar, eu estou para obedecer. O que adianta forçar o pessoal a fazer o que quer? Todo mundo vive assim, olha só a história do outro. Ele não veio curar, não veio pela dor, não. Não vem, irmão. Ele te dá o livro da vida, não faz para o outro que quer.
Ele diz assim: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente serei livre. Mas para você ser livre, liberto, deixa que estar na presença dele. Aleluia. Você não vai para onde quer e faz o que você quer. Você vai para onde ele quer e para onde você não queria ir. Não é verdade? Então, meus queridos, hoje eu venho trazer uma notícia para ti. Eu não sei quantos anos faz que Deus me prometeu alguma coisa, mas Ele está falando que hoje Ele vai cumprir. Aleluia. Vai mudar a tua história da questão. Aleluia. Eu quero pedir uma petição para você colaborar. Eu já passou por área de 5 minutos aí para passar para o pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Podia pregar outra teologia aqui no lugar, mas eu não consigo pregar sem a presença. Porque eu tenho. Seja notado, no congresso o camarada vem com um caderno escrito tudo que ele quer falar. Não é Deus que fala, é ele que fala. E ele ainda tem a coragem de usar de Deus. Essa noite eu tive buscando a Deus no computador. Falar sobre o Espírito Santo. Para de mim. É um casca-grossa que sobe dele para Deus. Mas o bom é na hora que Jesus fala, né, mano? Aleluia. E quando ele não fala para te machucar, ele não fala para te ferir. Ele fala para te alertar da vida eterna. Vocês que são irmãos, eu fico admirado. Eu fico maravilhado, sabe por quê? Irmão, quantos homens que não dão valor à mulher que tem em casa? E quantas mulheres não dão valor ao marido que tem em casa? Eu não estou falando com isso, irmão, nem para isso, estou falando para eles. Irmão, nós normalmente temos que congregar para a igreja muito grande. O que manda não é a presença, é a posição. Eles querem levar isso, aquilo, para todos se calar. Nós vamos pregar como Deus quer que pregue. Verdade. Desejo que vocês tenham verdade de pregar. Quero agradecer a Deus por esse convite. Estava falando com o irmão meu. Mas, irmão, eu não sei como é que ele me convida tanto para pregar, pastor. Eu estou semana toda pregando para o irmão. Eu tenho semana toda para pregar de novo. Aí dou uma paradinha, porque eu não queria mais pregar. Eu não acabei, mas vou acabar. Olha, assim que vai ser, você lembra que eu falei do pastor? Ele saiu da minha casa. Eu não consegui deixar o Deus comigo. Aí todo mundo almoçando na cozinha e eu na sala. Peguei o ar, isso era perto do meio-dia. Prêmio. Eu falei para o nosso Deus assim: a tua palavra diz que eu vou colher o teu plano. E eu até aqui eu plantei as coisas boas, porque eu não devo receber aquilo que o Senhor tem me prometido. Eu nunca mais falo do teu amor, porque a tua palavra é genuína, é real. Por que eu estou passando por isso? De repente eu tenho uma irmã, o nome é Irmã Suzy, lá está Idó. Ligou e falou com a minha mulher: irmã, preciso ir na sua casa. Mas eu não tinha nem pó de café para dar um café para cada irmã. A minha esposa pegou: irmã, não dá para a irmã vir amanhã? Porque na segunda-feira ela fazia pão para beber para conseguir comprar. Escuta atenção. Ei, não vai nessa que tu não é churrasco, Pegou segunda-feira, ela e o seu esposo chegaram lá na frente de casa. Eu tomando banho, cheio de plástico, amarrado, e a minha mulher que dava banho em mim, a minha mulher que escovava o dente, a minha mulher que me levava com o banho. Eu tenho vergonha de falar porque isso é verdade. Irmão, o Espírito Santo me disse quando eu cheguei dentro do banheiro e falou assim: perguntasse onde eu estava. Perguntasse para mim se eu cuido ou não cuido. Então tu verá o que eu faço.
Ele abriu aquele capô do carro, tirou 3 cestas básicas. Glória a Deus. Antes de ir embora, qual é o número do Pix do irmão Marcos? Eu disse, não precisa, ele mandou. Colocou, depositou dinheiro na minha conta. Eu comecei a chorar, falar, Deus, me perdão. E ele disse assim para mim, faz 34 anos que eu te fiz uma promessa, que nunca faltará alimento na tua casa. Glória a Deus. Hoje na casa do irmão Marcos, faz uma prova para tu ver uma coisa. Mas faz mesmo, irmão. Bate qualquer hora na minha porta. Toda hora que tu bater, vai ter cocô pra você comer, ou vestir, ou beber. Aleluia. Porque ele é bom. Ele é fiel. Deus não me deixa sozinho. Agora aquele pastor, que eu falei para você não, na hora que chegou em São Paulo, bateu com o carro. Ele mandou ele me ajudar, ninguém me ajudar. Às vezes eu não como ele, vou trabalhar e acho que eu sou o único crente da minha conta. Tudo demônio. Macumbeiro, tudo de céu. Às vezes corta a luz dela e corta a água dela, vem lá na minha porta pedir. E o Espírito Santo me dá. Na tua casa não volta. Você entendeu? Se coloca em pé comigo, me perdoa. Eu tenho muita coisa para falar para vocês aqui. Eu quero falar aqui sobre esses 2 dias, sabe? Esses 2 anos de José. Se você mudar a história, você vai ver o que aconteceu com Moisés. A tua história não vai ser dele. A irmã está se arrumando dela, toda deitadinha. Que Deus te abençoe de guardando, sempre assim. Sempre se veste bem, bem que tu faz, né? Deus é na tua vida. E Deus vai voltar. Chora assim. Em casa aqui hoje tem uma resposta de Deus. Daí a resposta. Deus o tempo comigo você. Olha, eu não penso as coisas que é perfeito, que é errado, não. Deus ama todo mundo igualmente. Só que para muitos ele cuida mais, porque se não cuidar, ele pode se desviar, nem tudo tem. Às vezes nós estamos comendo pão, a pessoa está tomando água, e nós queremos que ela tome pão. Mas não é assim, entendeu? Eu quero que você curva a sua cabeça do jeito. Eu não sei se vocês vão vir buscar essa noite, às vezes uma cura, às vezes uma porta aberta, às vezes uma salvação da alma. Irmão, por favor, põe agora o teu pensamento nessa pessoa, ou no que você veio buscar. Eu quero orar em Deus, amado soberano. Deus de poder, Deus de maravilha. Graças te damos por tudo, Senhor, pela tua palavra, pelo teu povo que estão para te ouvir, meu Deus, pelo teu servo ministro da tua palavra, meu Deus, responsável por uma obra tão grande, responsável por tantas almas. Senhor, guarda ele, guarda a sua família, guarda a sua esposa, guarda os seus filhos. Senhor, livra do mal, abençoa cada vez mais essa obra, faz que ela cresça cada vez mais, porque sozinho não é fácil levar, Senhor. Precisamos de obreiros, precisamos de pessoas, meu Deus, para levar boas novas. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, de me guardar até aqui e me levar recordamente para Deus. Livra de todos os mal. Nos abençoa.